Abra sua Bíblia, irmãos, no livro 1 Reis, capítulo 17. Louvamos a Deus pela vida dos nossos irmãos que estão nos acompanhando. Aproveito também, agradeço a Deus pela vida da minha mãe, da minha família, que está nos vendo neste momento, lá no estado do Paraná. Deus abençoe a minha família. Meus irmãos, livro do 1 Reis, capítulo 17. Antes, porém, abra no livro de Gênesis, capítulo 18, mas deixa marcado esse texto. Capítulo 18, no versículo 14 do livro do Gênesis. Diz-nos assim a santa palavra do nosso Deus. Capítulo 18, versículo 14. Nos diz assim: acaso para Deus há causa demasiadamente difícil? Daqui um ano, neste momento, ou nesse mesmo tempo, voltarei a ti e Sara terá um filho. Meus queridos, esse texto que nós acabamos de ler é conhecido da igreja, mesmo porque aí fala do nascimento ou da geração. Sara recebe a promessa aí que estaria gerando um filho, o filho da promessa. E logo temos que entender que para ela, humanamente falando, era impossível Sara ter filho. Mesmo porque Sara era estéril. E a Bíblia diz que Deus fez a promessa a ela. E agora Deus está cumprindo a promessa. Deus diz: daqui um ano, Sara voltará e trará um filho nos braços. Então aqui o texto diz o quê? Há alguma coisa demasiadamente difícil para Deus? Não há nada impossível para Deus. Ou seja, para Deus nada há impossível. Deus tudo pode fazer. A única coisa que Deus não faz é mentir. Deus não pode, porque é um atributo de Deus, a sua santidade, a sua verdade. Mas o texto que eu quero meditar com a igreja nesta noite, no capítulo 17 do livro de 1 Reis, quando nos diz assim o versículo 1. Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Se fôssemos para dar um título ou um tema nesta noite, nós diríamos: como o crente sobrevive no tempo de crise, ou como a igreja sobreviveria em tempos de crise. Logicamente que nós já daríamos a resposta: viveria pela fé, baseado no capítulo 11 do livro de Hebreus, quando diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê e a prova daquilo que se espera. Então todo cristão vive pela fé. O que é fé? Fé é a base, é a certeza. Fé é aquilo ou é algo que nós não vemos, mas acreditamos. Porque tudo que vemos é passageiro, é transitório. Hoje você vê algo bonito, amanhã passa e fica velho, muitas vezes fica feio, porque o tempo se encarrega de destruir, de tirar a beleza, a formosura daquele lugar. Mas aqueles que esperam nas coisas que se vê, se definham com o tempo. Mas aqueles que esperam naquilo que não vê, e é isto que fala, e é nisto quando nós falamos de fé, é acreditar naquilo que nós não vemos. Hoje nós não vemos o Cristo aqui nesta casa,
nem pendurado nas paredes, nem no pescoço de ninguém, mas temos a convicção que Ele está conosco, Ele está em nós, Ele está nas nossas vidas, Ele nunca vai nos deixar. Então nós diríamos nesta noite que, como crente, como a igreja supera, vence em tempos de crise, por meio da fé. Aí eu pego esse texto que nós lemos de Gênesis: há alguma coisa demasiadamente difícil para Deus? Lógico que não. E aí, irmãos, eu digo para a igreja, quando esta palavra veio, Elias, ou Israel, estava vivendo momentos difíceis. Israel havia se corrompido, o pecado estava dilacerando aquela nação, por conta de Jezabel, que ela trouxe os seus ídolos e o povo começou a seguir a Baal. Então Deus convoca, Deus chama Elias, para que Elias falasse com aquela gente, com aquele povo. E a ordem de Deus para eles, por intermédio de Elias, e vale a pena os irmãos perceberem, que nenhum profeta, aliás a Bíblia diz que nenhuma profecia é produzida por vontade humana, mas por homens inspirados pelo Espírito Santo. Então todas as vezes que você lê na Bíblia que o profeta fez isso, que o profeta falou aquilo, observa que sempre foi porque Deus mandou. E nesse texto que nós lemos, diz assim: Elias o tesbita. Primeiro, Elias era de Tisbe, uma região de Gileade. Não era que o nome dele era tesbita, não, é que ele era daquela região. Observa que naquele tempo, só para quem não sabe, viu, irmãos, não havia um nome com sobrenome. Então a pessoa ou levava o nome do pai ou da região que ele morava. Por exemplo, Saulo de Tarsis. O nome dele não era Saulo de Tarsis, era Saulo, a região dele, a cidade era Tarsis. Então ele levava o nome da cidade. Em outras ocasiões, o próprio Bartimeu. Bar significa filho. Timeu era o nome do pai. Então Bartimeu, filho de Timeu. Não era o nome dele que era Bartimeu. O nome dele, Bar, significa filho. Timeu, do pai. Ou seja, Bartimeu, filho de Timeu. Então nesta ocasião Elias trouxe uma mensagem. Qual era a mensagem de Elias? Porquanto, segundo a palavra do Senhor, que está na minha boca, durante os anos que eu profetizei, que eu vou profetizar, não cairá água sobre este lugar, e nem orvalho, de forma que a terra não seria saciada pelas águas. E como produzir, irmãos, se não tem água? Se não há água, não há produção. E a promessa, a palavra do Senhor era esta: porquanto o povo então passaria por uma crise muito grande. O povo passaria a escassez, o problema, a falta, a necessidade estaria batendo na porta de todos naqueles anos. Mas isto era segundo a palavra do Senhor. Deus sempre tem uma palavra. Observa que quando Deus faz isto, ou quando Deus fez isto, não foi simplesmente para castigar aquele povo, não, mas para que eles entendessem o pecado, o caminho por onde eles estavam andando, e se arrependessem do seu pecado, e voltasse para o verdadeiro Deus, o Deus Jeová. Mas o povo tinha que entender, e muitas vezes nós só entendemos por meio do sofrimento. E aí eu digo para a igreja, é por isso que o cristão passa a luta. A luta não é para matar, a prova não é para matar ninguém, a prova é para nos aperfeiçoar na fé. Quem passa pela prova recebe a aprovação de Deus, mas quem fica na prova nunca será aprovado por Deus. Então Deus permite que nós passemos provas, e essas provas podem ser diversificadas. Na vida de um pode ser a perda do emprego, na vida de outro pode ser a perda de um bem material, de forma que Deus permite que atinge justamente aquilo que vai chamar a atenção da pessoa.
Às vezes nós andamos de forma como se não existisse Deus. Nos esquecemos que tudo é de Deus. É Deus que nos dá. É Deus que nos abençoa. O que temos não é nosso, é de Deus. Então deixa Deus tomar conta daquilo que Ele colocou em nossas mãos. Mas quando nós nos tornamos egoístas, vaidosos, esquecemos que tudo é de Deus, aí nós ficamos soberbos. E aí Deus precisa quebrar a soberba de nossas vidas. Observa que nesse texto, no capítulo 1, Elias profetiza. Elias diz: olha, não vai chover, segundo a minha palavra, segundo a palavra que o Senhor colocou na minha boca. O povo estava sentenciado a sofrer por um período, e isso durou 3 anos. O povo estava sentenciado a sofrer, a passar privação. Mas eu acredito, irmãos, que se o povo tivesse se arrependido antes, Deus poderia mudar a situação daquele povo. O que Deus quer, irmãos, é um coração quebrantado, é que nós reconhecemos que nada somos e façamos como Jó: nada eu trouxe esta vida, também nada levarei, nu eu nasci e nu eu voltarei, disse Jó quando passava por dificuldades. Então o que Deus quer de nós é que nós tenhamos um coração quebrantado e não nos esqueçamos de que o Senhor é o nosso Deus. No versículo 2, e o versículo 3 e o 4, para a nossa meditação, diz assim: veio-lhes a palavra do Senhor dizendo: retira-te daqui e vai para a banda do oriente, esconde-te junto à torrente de Quiriate, fronteira ao Jordão, beberás da torrente, e ordenei aos corvos que alimentem, ou que ali mesmo te sustentem. Observa, nesse texto, eu quero que a igreja entenda uma coisa. Deus, Ele trabalha de 2 formas: no natural e no sobrenatural. O natural somos nós que temos que fazer. Quando nós fazemos o natural, aí permitimos, damos lugar, Deus trabalha no sobrenatural sobre as nossas vidas. Eu já falei para a igreja e torno a repetir: tudo que nós podemos fazer, somos nós que temos que fazer. Deus só faz por nós aquilo que nós não podemos. Quando as nossas forças se limitam, quando as nossas fraquezas não nos permitem avançar mais, então o Senhor, Ele trabalha em nossas vidas. Observa que muitas vezes o homem, ele procura de todas as formas fazer algo ou vencer pela força do seu braço. Mas nós sabemos que tem hora que o homem não consegue, porque o homem é limitado, o homem tem limite, mas as coisas ilimitadas somente Deus, porque o Senhor é ilimitado, o poder está na mão dele. Deus dá e Deus tira, Deus dá vida e Deus tira a vida. E eu falando nisso, irmãos, eu vi outro dia uma pessoa fazendo uma palestra, ele dizia assim: quando Deus tira a vida de alguém, Deus não é assassino porque fez isto, Deus não pode ser culpado porque Deus fez isso. Ninguém nunca levou Deus no tribunal porque Deus tirou a vida de alguém. Por quê? Porque foi Ele que deu. Ele dá e Ele tira. E não cabe a nós questionarmos o que Deus deve fazer ou a forma que Deus deve trabalhar. Quando Paulo escreveu: ó profundidade, tanto da riqueza como da sabedoria de Deus, quem foi os seus conselheiros? Quem foi que deu conselho para Deus? Quem foi que chamou Deus para conversar, para colocar opiniões diante de Deus? Não! Quando Jó questionou acerca de Deus, a Bíblia diz que Deus chegou até Jó e diz: Jó, cinge-te como homem, coloca-te em pé e eu falarei contigo. Eu pergunto e você responde. Aonde tu estava quando eu construí o céu? Aonde tu estava quando eu construí a terra? Jó ficou calado
porque não tinha resposta, porque Deus é eterno. Deus, a Bíblia diz no Salmos 90, que de geração a geração, Ele é Deus, de eternidade a eternidade, Ele é Deus. Então Deus não precisa da sua opinião para trabalhar. O natural você faz, o sobrenatural deixa que Deus faz. E aí, irmãos, nós vemos o versículo, nós lemos, era o natural, não é isso que diz o texto? Olha só, versículo 2 e 3. Veio a palavra do Senhor dizendo, para quem? Para Elias trazer esta palavra dizendo, olha, para Elias, retira-te. Deus disse para Elias, retira-te, vai à banda do Oriente e esconde-te junto às torrentes de Querite, fronteira do Jordão. Beberás da torrentes e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustente. Isso aqui, natural. Por que natural, pastor? Porque ele sabia onde estava o rio. Olha, tu conhece o rio Quiriate, vai lá. Você vai beber da água do rio. E aí, sobrenatural, o que é o sobrenatural? Deus dá ordem aos corvos. Deus dá ordem aos pássaros. Vá para lá, beba do rio e não se preocupe com o alimento, porque eu darei ordem aos corvos e eles levarão comida para você. O natural o homem poderia fazer. Elias então obedeceu a palavra do Senhor e foi para aquela região. Chegando lá, irmãos, olha só, é tão impressionante a forma de Deus trabalhar, que Deus é tão sábio naquilo que faz. Da onde esse corvo pegou carne para levar para Elias? Aí eu me remeto, eu volto lá no livro de Deuteronômio, capítulo 29, quando ele diz assim, olha, as coisas reveladas são para os homens, e as encobertas, irmão João, é só para Deus. Então eu não sei de onde Deus tirou essa carne. Talvez Deus mandou que os próprios corvos fossem lá na mesa de Acabe tirar o que ele tinha, o sustento, para levar para o profeta que estava escondido. Deus nunca perdeu e nunca perderá uma batalha. A vitória sempre será dele. É por isso que o profeta diz, os que confiam no Senhor, tem que confiar nele. Tem que confiar no Senhor. E quando confiar em Deus? É quando a coisa está difícil. Confiar em Deus com o bolso cheio é fácil. Confiar em Deus com a despensa, com o emprego é fácil. Confiar em Deus quando tudo vai muito bem é fácil. Mas felizes são aqueles que confiam no Senhor. Em meio às dificuldades, façamos como o salmista. O Senhor coloca uma mesa lá, é lá no deserto, lugar de sequidão, mas Deus lá coloca uma mesa para que você se alimente. Os que confiam no Senhor, esses verão a glória dele. A Bíblia vai nos dizendo, irmãos, após a profecia de Elias, Elias mexeu com Acabe, Elias mexeu com o reino, Elias mexeu com as autoridades maiores, o rei agora procurava para destruí-lo. Vocês sabiam que quando Deus esconde alguém, a pessoa passa por ele e não encontra? Então procura, encontra na Bíblia alguma vez aí que alguém falou onde é que estava a sepultura de Moisés? A Bíblia só diz que Moisés subiu no monte e morreu e acabou. E ninguém nunca achou a sepultura, a ossada de Moisés. O que Deus fez com a sepultura de Moisés? Deus sepultou a sepultura, de forma que ele escondeu a sepultura e ninguém nunca encontrou. Só sabemos que Moisés subiu e morreu no cume do monte. Deus não pede opinião para ninguém. A Bíblia nos diz que Elias bebia da água e os corvos traziam alimento para o profeta. Deus trabalha no natural e no sobrenatural. Embora sabemos que o natural nós podemos fazer. O que nós podemos fazer?
levantar pela manhã e trabalhar. O que nós podemos fazer? Tomar banho e vir para a igreja. O que nós podemos fazer? Adorar a Deus. O que nós podemos fazer? Cantar louvores ao Senhor, obedecer a sua palavra. E o que nós não podemos fazer? Dar vida ao morto, converter uma pessoa. Então pega uma pessoa, bate na pessoa, bate e fala, você tem que aceitar Jesus. Talvez ele, porque está sendo, naquele momento, sendo obrigado, ele vai dizer, eu aceito Jesus. Mas quando vira as costas, ele vai embora e nunca mais ele volta. Porque ele não aceitou Jesus pela graça, pelo trabalhar do Espírito Santo. Foi porque alguém forçou ele a fazer isto. É por isso que na igreja, eu não concordo quando uma pessoa nova está na igreja, e aí na hora do apelo a pessoa vai lá e fica aceita. Aí então pega ele na mão e sai levando ele para frente, para ele aceitar Jesus. Às vezes porque ele está sendo constrangido, ele está envergonhado, ele levanta e vem para frente. Mas quem garante que vai ficar? Não fica, irmãos. Agora o bom mesmo é quando a palavra entra no coração do pecador, e ele começa a chorar. Porque o verdadeiro nascimento, um dos princípios do verdadeiro nascimento é as lágrimas. Quando a criança nasce lá no hospital e não chora, o médico pega para as pernas e dá uns tapinhas no bumbum dele, porque ele precisa chorar para soltar os pulmões. O crente, o pecador, quando aceita Jesus e não aceita com lágrimas, é um perigo muito grande. Agora, quando aceita e se derrama na presença de Deus, já nasceu com vida. Aleluia! Irmãos, nós tínhamos um irmão numa igreja que nós congregávamos, que todo apelo, ele pegava uma pessoa, não importa, se não fosse crente, ele fazia a pessoa ir para frente. Chegava até a ser uma pessoa cansativa. E a pessoa não ficava, às vezes nem voltava mais na igreja. Então, irmãos, nós devemos ajudar, mas deixa Deus trabalhar. O impossível nós fazemos, o que fazemos? Meu amigo, vão para a igreja comigo. Agora, quem bate no coração dele, faz ele abrir, é o Espírito Santo. O próprio Jesus falou, eu enviarei o Espírito Santo, ele convencerá o homem do juízo e da justiça. Então deixa que Deus trabalhe na vida dele. Ninguém se converte por meio de pressões psicológicas, não. Nós nos convertemos por conta do trabalhar do Espírito Santo na nossa vida, na nossa alma. O que cabe a nós? Orar. O que cabe a Deus? Quebrantar o coração de pedra e criar um coração de carne e escrever o seu nome na tábua do coração do pecador. Entenda isso, irmãos. Deus faz o sobrenatural, nós fazemos o natural. Versículo 7, olha o que diz a versículo 7 do mesmo capítulo. Mas passado dias, o que aconteceu? A torrente secou, as águas do riacho secou. Mas aí só, meu irmão. Por que secou? Porque já fazia tempo que não chovia. O rio secou. Quando o rio secou, olha só o versículo 7. Mas passado os dias a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Agora, o que Elias faria? Ele fez o natural, ele foi até lá. Isso ele fez. Mas as águas se secaram. Como que Elias beberia água agora? Olha o que diz a Bíblia. Deus então ordena que Elias vai para onde? Versículo 13. Olha o versículo 13 do mesmo texto. Elias lhes disse, não temas, vai e faz o que disseste, mas primeiro fazes dele para mim um bolo pequeno e trazes-no aqui fora. Depois farás para ti e para o teu filho. Deus disse para Elias, secou o rio, vai para Serepta, lá tem uma viúva. E meus irmãos, a mulher já era viúva, em meio àquela seca, aquele sofrimento. Aí Deus diz assim, irmãos, vocês sabiam que Deus pode usar uma dificuldade para abençoar outra? Olha só como é que Deus trabalha. Deus pega Elias que estava ali agora, sem água, porque o riacho secou. Deus diz para ele, vai para Serepta, lá tem uma viúva, e ela vai te alimentar. Deus, se fosse eu, diria assim, Elias, vai para um centro comercial, porque lá
pode ser que alguém te dê comida. Mas não, Deus trabalha não do jeito que você pensa, não do jeito que eu penso. E por isso que às vezes nós temos que parar. Deixa Deus trabalhar. Até eu escrevi uma frase que eu vi hoje aqui, olha. Deus trabalha em silêncio. Planeja em oculto. Mas abençoa em público. Ele planeja em silêncio. Ele trabalha em oculto. Mas quando ele quer abençoar, é em público. Para todo mundo ver. É assim que Deus trabalha. Deus diz para Elias, sai daqui e vai para lá. Ó, saiu de uma situação precária e foi para uma pior. Porque lá tinha uma mulher viúva, mãe de um filho, que não tinha mais o que comer. Qual era o natural? Ele ia sair dali e ia até a casa da viúva. E o sobrenatural? Natural ainda. Elias chega na casa da viúva e diz assim, olha, faz-me um bolo. Ele diz, olha, nós não temos nada. Ela estava até catando uns cavaquinhos lá, umas lenhas. Diz, nós não temos nada. O que nós temos é pouca coisa. É pouca farinha. Não temos comida nenhuma mais. Só vamos fazer um bolo. Vamos comer, eu e meu filho, porque hoje comamos e amanhã morreremos. Aí o profeta chegou. E o profeta diz assim, olha, vá, faça um bolo pequeno. Primeiro traz para mim. Natural. Ela podia fazer o bolo, não sabia fazer bolo? Natural. Se ela podia fazer. Ela poderia obedecer ou não. E a bênção estava condicionada nesta questão. Qual era o natural para ela? Obedecer. Obedecer eu posso. Eu posso obedecer a palavra, isso é natural. Quando eu leio a Bíblia diz, faça isso. Eu posso fazer ou não. Isso é natural. Isso está nas minhas forças. Aliás, servir a Deus, muitas vezes, é com a ajuda de Deus e com as nossas forças. Não fica pensando que porque você é crente, vai deitar e amanhã vai amanhecer tudo rosa, tudo bonito. Ah, amanhã vai estar tudo bonitão. Não, muitas vezes você deita e amanhã amanhece em jejum e amanhece com a dor de cabeça tremenda. Mas Senhor, estou jejuando. Deus fala, é isso mesmo. Isso é o natural, tem que vencer. Aí você termina o dia em jejum, Mateus. Aí você fala, jejuei o dia todo, hoje eu estou uma bênção. Aí você vai pregar, cadê a mensagem? Mas Senhor, jejuei o dia todo para pregar, cadê a mensagem? Deus não quis te dar e pronto. Sabe por quê, irmãos? Porque não é pelo que você faz que Deus te abençoa, que Deus te ama. Quando você jejua, não é para Deus que você jejuou, não, meu amigo. É para você mesmo. É você que precisa jejuar para quebrar esse orgulho, esta vaidade, a carnalidade que está na sua vida. Ah, eu vou jejuar com um propósito. Muito bem, parabéns. Mas entenda uma coisa. Deus responde quando quer, a hora que quer. E se quiser, uma coisa que eu posso afirmar a vocês: Deus não deve nada para ninguém. É por isso que quando eu falo de oferta, eu falo bem claro, a hora da oferta é a hora que você tem para abençoar a obra de Deus. Não é porque eu vou ofertar que vou ser abençoado. Já sou abençoado. Vou fazer porque eu sou abençoado. Por que eu me batizo? Vou me batizar para ser salvo. Engana. Eu vou me batizar porque eu sou salvo. Agora eu vou me batizar. Eu não preciso batizar várias vezes, porque agora eu pequei, eu batizo de novo. Não é o batismo que faz perdoar pecado. Como também não é o sangue de Jesus que expulsa demônio. São ensinamentos errados que as pessoas dão. Vai expulsar o demônio, eu te expulso no sangue. Não! Jesus diz expulsar em meu nome, é no nome de Jesus. Eu repreendo no nome de Jesus. Agora, eu sou perdoado e purificado, é no sangue de Jesus. Entenda isso, irmãos. Eu preciso entender estas coisas para mim ter uma liberdade com Deus. Entenda que nós precisamos aprender o que é natural para Deus trabalhar no sobrenatural. Senão Deus não trabalha.
Não é porque ele não pode ou que ele não quer, é porque nós não entendemos nem o que estamos fazendo. É por isso que Paulo diz, crescei, acho que é Paulo, até me fale agora, crescei na graça, Pedro, né? Crescei na graça e no conhecimento. Pedro, apóstolo Pedro, crescei na graça e no conhecimento. Graça, oração, fervor, consagração, estou crescendo na graça. E no conhecimento, lendo, vasculhando, pesquisando, porque o crescimento tem que ser em conjunto. Não pode um crescer e o outro ficar lá embaixo. Ora muito, mas lê pouco, examina pouco. Fica forte na graça, cheio do Espírito Santo, mas não tem base bíblica, base. Quando alguém vem, qualquer palavra que ele fala confunde tudo, porque eu orei bastante, mas não sei responder nada. E a Bíblia diz que o obreiro saiba manejar a espada do Espírito e não tenha com que se envergonhar. Isto é Bíblia, irmãos, é Bíblia. Nós precisamos aprender um pouco. Como Deus trabalha? Desta forma. É assim que Deus trabalha. Vamos lá, para ser rápido. Versículo 13. É o que nós lemos. Deus mandou que ele fosse para viúva. Versículo 14, olha o 14. Já o 14 é o sobrenatural, olha aí. Versículo 14. Porque assim diz o Senhor, olha só. Não é Elias que está falando não, viu, irmãos? Ó, quando alguém chegar, outro dia, tinha um amigo nosso, um pastor, já foi até pastor dessa igreja. Quando ele queria falar alguma coisa para confundir alguém, para deixar alguém, ele falava, assim diz eu. A pessoa, Deus falou, não, ele está dizendo, assim diz eu. Aí quando a irmã ficava grávida, ele falava assim diz eu, irmão. Ou vai ser homem ou vai ser mulher. Ou é menino ou é menino. Lógico que é. Não tem outro, ou é menino ou é menino. Então as pessoas não entendiam, ficavam assim, você viu? Irmãos, quando Deus fala, Deus não deixa dúvida. Quando o homem fala, aí tem que pesquisar e esperar o tempo. Paulo diz, em parte falamos, e em parte profetizamos. Tem coisas que o homem fala pela experiência, pela prática do dia a dia, ele fala que você fala, rapaz, o homem acertou de novo. Mas é porque ele é experiente, ele sabe. É que nem um pai quando vai falar para o filho e fala, não faça isso. O filho, o pai acha que sabe de tudo. Aí ele vai e quebra a cara. Mas não é que o pai sabia, porque o pai já foi criança também, passou por isso. E o mesmo que ele está falando para você, o pai dele falou para ele. Em parte falamos, porque conhecemos. Aí em parte profetizamos. Então no versículo 14 é o sobrenatural. O que diz? Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel. A farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará. Até quando? Até o dia em que o Senhor fará chover sobre a terra. Aqui é sobrenatural. Irmãos, entendam uma coisa. A mulher diz assim, olha, eu só tenho um pouquinho de farinha. Para mim e para o meu filho. Acabou, não tem esperança. O profeta, irmãos, o profeta Elias chega ali, diz, olha, então pega esse pouquinho de farinha que você tem e faz o bolo para mim. Ela podia falar assim, você é egoísta. Mas ela sabia que Elias era profeta. E que o Deus de Elias não devia nada para ninguém. Então ela obedeceu a palavra do profeta. E tudo nos leva a crer que ela acreditava no Deus de Israel. De forma que ela foi e fez o bolo. Para quem primeiro? Para o profeta. Isso é o natural. E o sobrenatural? Nunca mais vai faltar farinha na sua panela até o dia em que vir chuva sobre a terra. Em outras palavras, não vai faltar comida para você enquanto Deus não fazer as plantações voltar a produzir. Observe, irmãos, que Deus pega o Elias, que já estava na situação precária, leva para um lugar precário, para através de duas situações precárias, fazer uma situação de bênção. Por quê? Porque ela foi abençoada pela vida de Elias. Mas por que ela foi abençoada? Porque ela fez o natural. Olha, irmão José, o que ela podia fazer, ela fez. Primeiro, ela obedeceu à ordem do profeta. Segundo, não ficou com egoísmo, com o coração voltado para aquilo que ela tinha. Segundo, ela confiou na palavra. Se o profeta falou,
eu vou obedecer. Quantas vezes nós lemos a Bíblia, a palavra vem ao nosso encontro e nós não damos a mínima. Aí depois queremos reivindicar aquilo que a palavra fala. Tem pessoas que ainda têm a ousadia de dizer assim: eu estou reivindicando a sua palavra, mas você está enquadrado na palavra, você está obedecendo a palavra. É por isso que a Bíblia diz: creia em Deus, diz o Senhor, e creia nos meus profetas. Meus queridos, o que é profecia para você? É alguém bater o pé e começar a falar em línguas estranhas na sua frente? Você pode estar enganado. Profecia é isso aqui, ó. A maior profecia é a palavra de Deus pregada ou lida. Tem pessoas que só acreditam na profecia se alguém... Olha, você pode pregar, a pessoa não dá a mínima. Aí chega alguém na frente dele, bate o pé e fala duas palavras e fala: Deus falou comigo. Ora, e Deus não falou durante o culto todo? Através da pregação? Não existe. Vocês sabiam que durante a pregação, se alguém tentar levantar em profecia, o pregador tem autoridade, autorização de Deus para mandar ele calar e se sentar? Porque a maior profecia na igreja é a palavra do Senhor, é a pregação, é a exposição desta palavra. Deus não se choca, Deus não bate de frente com Ele mesmo, ou Ele fala de um lado, ou Ele fala do outro, mas Deus fala e o homem se cala na presença dEle. É assim, irmãos. Olha a ordem de Deus. A mulher obedeceu, fez o natural, Moacir. Ó, Gisele, fez o natural. Fez o bolo, trouxe o profeta. Aí ele falou assim: porquanto nunca mais. Ou nunca mais, não, até quando o Senhor fizer chover sobre a terra, não faltará a farinha na sua panela e nem o azeite na botija. Sabe por que muitas vezes nós não somos abençoados, irmãos? Não estou falando nós todos aqui, eu também, porque o ouvido mais perto da minha boca é o meu, porque nós não obedecemos. E quando falo em obedecer, irmãos, não é fazer loucura, não. Porque obedecer também não é você fazer tudo que alguém fala, não. Faça como os crentes bereanos, não é isso? Examine as escrituras. Ah, o Manuel pregou assim, assim, assim. Vamos ver se é verdade. É isso que ele falou mesmo. Porque a Bíblia não se contradiz a Bíblia. A Bíblia não entra em contradição. A palavra do Senhor, ela fala e ela confirma. Aliás, a regra número 1 da hermenêutica é essa: a Bíblia explica a Bíblia. Se a Bíblia não explicar a Bíblia, então está faltando explicação. Cuidado com pessoas que pegam um texto fora do contexto. Pegam um texto para enfiar na goela de alguém. Mas o que diz o contexto? Por que falou esse texto? Aí você vai ver o contexto, não é nada daquilo que a pessoa está falando, porque você não examinou. O próprio Jesus diz: examinais as escrituras, porque nela cuideis teu caminho que leva para o céu. Meus irmãos, eu não me canso de falar desta palavra, porque eu tenho certeza do que eu estou falando. Eu tenho certeza porque esta palavra não é minha. Essa palavra é de Deus, e Deus é maior do que esta palavra, maior do que esta igreja, porque Ele está acima de tudo e acima de todos. A Ele a glória para sempre. Então o que você tem feito? O natural? Você tem feito o natural para Deus fazer o sobrenatural? O que quer fazer o natural? Elias, lá diante dos profetas de Baal, diz Elias: faça o altar. Não, faça o altar que tem que fazer é você, sou eu. Eu faço o altar. Aí depois do altar está pronto, o que acontece? Busca ele, que ele manda fogo para consumir o holocausto. O altar eu posso fazer. O altar é a minha vida, é o meu dia a dia. Agora, quando o meu altar está preparado, a minha vida está pronta, aí ele manda fogo do céu sobre mim. E aí cumprirá a palavra de Levítico, que diz lá no capítulo 6, que o fogo arderá sobre o altar continuamente e não se apagará. Lógico que está fazendo referência ao templo. Mas como templo você também, como templo que eu sou, porque Paulo diz lá no livro de Coríntios que nós somos o templo de Deus vivente. Então se eu sou o templo, eu tenho que ter a chama, o fogo que arde sobre minha vida, sobre minha alma, e esse fogo me leva para a presença de Deus, me impulsiona na presença do Senhor, fazendo com que eu cresça, com que eu sinta alegria de servir ao Senhor na minha alma, no meu espírito. Precisamos disso, irmãos. Não podemos permitir que o fogo se apaga.
a chama do Espírito Santo, a alegria de ser crente. Os sonhos não podem morrer, não podem se acabar. Para terminar, irmãos, versículo 14 nós lemos. Olha só, versículo 15, natural. Olha o versículo 15. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela e sua casa muitos dias. Versículo 16, sobrenatural. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Elias. 21, natural ainda, ao 21. E estendeu-se 3 vezes, olha outra coisa natural. Ainda no mesmo texto, versículo 21. E estendeu-se 3 vezes sobre o menino e chamou o Senhor, e clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, rogo-te que faça a alma deste menino tornar sobre ele. Porque o menino da viúva tinha morrido. A criança tinha morrido. Aí Elias chega, irmãos, o natural, quando você faz, parece um absurdo. Tem coisas, é por isso que os crentes é chamado de louco. Os crentes é louco, por quê? Porque o crente crê em alguma coisa que você fala, é impossível. Tem coisas que você, pelo natural, você fala, não vai acontecer. Pelos seus conhecimentos. O menino está morto, Elias deita sobre ele. Poxa, é isso. Elias podia fazer isso. Mas olha só o versículo 22. Versículo 22. Aí entra o sobrenatural. O Senhor atendeu a voz de Elias e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Eu vou findar por aqui, irmãos, por conta do nosso horário. Mas entenda uma coisa. Tudo aquilo que você pode fazer, faça. A Bíblia diz, tudo que vem na sua mão para fazer, faça. Mas faça com coragem, com alegria. E tem uma coisa, seja um trabalhador que não trabalhe pensando no pagamento, viu? Não, irmãos. Quando você trabalha para Deus, você não trabalha pensando no pagamento. Né, irmão Ezequiel? Trabalha sabendo que ele pode pagar, mas não fica pensando no pagamento, não. Trabalha como se, não, estou trabalhando aqui, não quero nem saber se vou receber ou não. Vai trabalhando. Até a hora que ele fala assim, está na hora de fazer os pagamentos para esse menino, para esse rapaz, para essa moça, para essa irmã, para esse irmão. Aí Deus chega com pagamento na sua vida. Uma coisa você tem que ter na sua mente. Quando você trabalha para Deus, o pagamento é certo. Não sabe a hora, mas é certo. Vai chegar. E o próprio salmista Davi disse, eu nunca vi um justo desamparado, e nem a sua descendência mendigando. Mas primeiro, faça o possível, faça o natural, e deixa que Deus trabalhe no sobrenatural. Aí eu volto no versículo que nós lemos no capítulo 18, não é isso? Versículo 14 de Gênesis. Há alguma coisa demasiadamente, há alguma coisa difícil para Deus? Há alguma coisa que Deus não possa fazer? O que Deus não pode fazer que você está se lamentando? Irmãos, coloque isso no seu coração. Você precisa ser corajoso e fazer o que é para você. O que é para Deus, Deus faz. Mas você precisa fazer. Porque se você não fizer a sua parte, pode esquecer. Deus não trabalha dessa forma. Deus trabalha com o seu ânimo, com a sua força, na sua coragem. Quando Deus falou para Josué, após a morte de Moisés, gosto muito desse livro, que Deus disse para Josué, olha, agora Moisés, meu servo, é morto. Pega a espada, é você agora. Eu vou fazer com que você atravesse esse povo, o Jordão, e tome posse da terra prometida. É você agora, Josué. Moisés está morto, esquece o Moisés. O tempo dele passou. Agora é você. Só que tem uma coisa. Seja forte. E seja corajoso. Por quê, irmão?
Porque Deus sabia que lidar com o povo não era fácil. Ele ia encontrar muitos obstáculos, muito sofrimento. Então a ordem era essa: seja forte e corajoso. Por quê? Porque se ele fosse fraco e medroso, Deus falava: "Ih, você não serve". Meus queridos, a coragem tem que ser minha. Eu nunca acho que li esse texto aqui da igreja, mas lembra quando Israel estava guerreando? Israel estava perdendo a peleja, na espada. Era flecha, lança, Israel estava morrendo no campo de batalha. Aí Moisés subiu no monte, aí Moisés levantava a mão. Viu esse texto? Quando Moisés levantava a mão, Israel avançava. Começava a vencer a guerra. Mas Moisés já era velho, as mãos dele cansavam, descia as mãos, o Israel começava a perder a guerra. Aí Ur, qual era o outro? Não lembro o nome do outro. 2 homens, acho que era Ur e outro homem, viu isto. Percebeu quando Moisés levantava a mão, Deus dava a vitória. Quando Moisés cansava e descia a mão, o inimigo começava a destruir. Aí ele falou: é assim? Subiram correndo lá, não é? Chegou lá, um pegou numa mão, pegou na outra, segurou a mão de Moisés erguida. Aí o povo de Israel teve vitória. O que nós vemos aqui? União, um levantando a mão do outro, um ajudando o outro. Quando um ajuda o outro e nós nos fazemos forte, Deus abençoa. Agora, quando nós ficamos, e a Bíblia diz assim, olha lá em Provérbios: se na tua angústia, ou no dia da angústia, tu fizeres, vou falar uma tradução bem pesada, diz assim, olha, se no dia da sua angústia, se no dia da angústia, tu fores frouxo, diz assim, alguma tradução, fores frouxo ou fraco, a tua força será o quê? Pequena. Porque na hora do sofrimento, se você, eu não posso, eu não aguento, aí o diabo começa a dar soco na sua cabeça, vai mesmo, vai enfiando você na terra, porque você falou que não aguenta, não pode. Aí ele fala: então é assim, agora eu vou acabar de matar ele. Mas se na tua angústia você demonstrares força, coragem, irmãos, vamos findar aqui dizendo isso, olha, escapa-te por tua vida. É com você que Deus fala. Você precisa ser forte e Deus vai te dar vitória. Lá na frente você vai olhar para trás e vai dizer assim: olha de onde eu saí, olha o tanto que eu já percorri. Eu estou na igreja faz 31 anos ou 32 anos. Passei tantas dificuldades já. Vocês não sabem. Já falei para vocês aqui. Quantas vezes ia orar, colocava o pé debaixo do banco e o sapato estava furado. Com vergonha de alguém ver o sapato furado. Outra vez eu estava na igreja, aí eu, bem tranquilo no púlpito, assim, com os obreiros, o irmão falou: esse sapato era meu. Mas não foi ele que tinha me dado, era outra pessoa que tinha me dado. Mas só que ele deu para a pessoa e a pessoa me deu. Irmão, eu fiquei com uma vergonha na hora. Porque foi: esse sapato era meu, hein? Jesus amado, que vergonha. Porque eu reganhei, né? Eu ganhei de quem já tinha ganhado. Então quem ganha, você ganha e o outro reganha. Mas passou. Passou, irmãos. Hoje, graças a Deus, nós temos um sapato para usar. Então assim, irmãos, no começo é doído, Mateus, mas depois as coisas vão clareando. Deixa Deus trabalhar, irmão. Deixa Deus trabalhar. Deus trabalha em oculto, em silêncio, depois coloca no público para todo mundo ver. Aí Deus faz que nem muitas pessoas, que tudo coloca lá no Facebook, né? Aí Deus coloca no Facebook da vida. Aí, tá vendo fulano? Tá vendo ciclano? Deus faz isso para te honrar. Amém? Que Deus abençoe os irmãos, que Deus abençoe a igreja. Vou pedir para o nosso irmão Ezequiel vir orar com a igreja, abençoar o povo de Deus, e logo após o presbítero Gilmar vai estar nos despedindo com a bênção apostólica. Deus abençoe os irmãos que estão nos vendo. Deus abençoe a todos quantos estiveram conosco nesta noite. Deus abençoe.